Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate comigo, Juliana Lopes. Hoje com os comentaristas José Eduardo Cardoso e Vinícius Poit. Primeiro tema de hoje, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu os efeitos da lei da dosimetria, que foi promulgada na semana passada pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. A medida vale até que a Corte julgue ações que questionam a decisão do Congresso de derrubar o veto do presidente Lula a esse texto. O relator da dosimetria na Câmara, deputado Paulinho da Força, disse acreditar que o STF vai manter a lei e que os condenados serão soltos. Paulinho também disse que o ministro Alexandre de Moraes adotou uma precaução ao suspender os pedidos relacionados ao texto. Essa declaração foi dada em entrevista ao Bastidores CNN. Vamos acompanhar um trecho. O Supremo vai dizer que a nossa lei é constitucional e essas pessoas serão soltas. Eu acho que ele teve uma precaução ali, digamos assim, né, de não ter que fazer duas vezes, né? Qual foi? Mais ou menos, eu, no primeiro momento, fiquei meio chateado com aquilo, porque depois de todo o trabalho de mais de 6 meses, aí tem uma decisão suspensa, mas depois entendi, porque o que ele diz? Olha, se eu solto as pessoas e tem uma decisão ao contrário do Supremo dizendo que não poderia soltar, aí eu faço o quê? Mando prender de novo, né? Então, acho que ele teve essa precaução de não cometer nenhuma irregularidade nesse momento difícil. Vamos então ao debate. Muito bem-vindos. Boa noite. Cardoso, essa suspensão de Alexandre de Moraes aos pedidos de dosimetria é uma cautela, uma precaução, como diz Paulinho da Força, ou um excesso? Bem-vindo. Olá, Juliana. Olá, Poit. A meu ver, é uma decisão correta do ponto de vista da prudência e dos pressupostos jurídicos que devem marcar uma decisão dessa natureza. E por que digo isto? Em primeiro lugar, as ações de inconstitucionalidade que foram apresentadas apresentam situações que, a meu ver, são absolutamente indiscutíveis do ponto de vista da inconstitucionalidade. Isto dá aquilo que a gente chama a aparência de que o direito, na perspectiva da inconstitucionalidade, é procedente. Explico por que existe uma aparência dessa inconstitucionalidade, que, a meu ver, vai além da aparência, inconstitucionalidade indiscutível. Em primeiro lugar, tem 2 tipos de inconstitucionalidades. As chamadas inconstitucionalidades formais, que têm a ver com a forma, com o procedimento pelo qual uma lei é aprovada, e se o procedimento não foi seguido, a lei é inconstitucional. Existem as chamadas inconstitucionalidades materiais, que são aquelas em que as regras se chocam com princípios constitucionais. Bem, a inconstitucionalidade formal do procedimento que foi adotado é indiscutível. É impossível alguém dizer que não hoje. Por que eu digo isto? Quando um projeto de lei é aprovado pela Câmara e depois vai para o Senado, caso o Senado altere o texto, ele tem que voltar para a Câmara. E aí a Câmara vai optar entre aquilo que ela havia decidido originalmente ou aquilo que o Senado havia alterado. Ou seja, eu tenho que ter isto, senão é nula a aprovação de uma lei. O que fez o Senado? O Senado alterou o que foi aprovado pela Câmara, mas o fez chamando de emenda de redação. Ora, a emenda de redação é uma emenda em que você apenas corrige aspectos de um texto do ponto de vista redacional. E o que o Senado fez foi alterar o conteúdo efetivamente aprovado pela Câmara. Ora, em ocorrendo isso, não há dúvida que esse projeto de lei deveria ter voltado para a Câmara para que houvesse uma decisão ou pelo texto original ou pelo texto do Senado. Não foi feito isso. Se mandou diretamente para que o presidente da República apusesse a sanção ou o veto. Foi vetado e aí o veto foi derrubado. Ou seja, é nulo o projeto de lei e, portanto, a lei que foi aprovada com inconstitucionalidade formal. Isso me parece indiscutível. O segundo ponto é a inconstitucionalidade material, e há vários aspectos que estão sendo criticados por professores de direito, pelos juristas, pelos advogados, etc. Quais são? Primeiro, pede-se o chamado princípio da impessoalidade da lei. Uma lei não pode ser voltada para beneficiar ou prejudicar
queiramos ou não, uma pessoa específica determinada. Ela tem que ser geral. E, neste caso, ela foi direcionada a atender certas pessoas. O que daria margem a outro vício jurídico também chamado de desvio de poder ou desvio de finalidade, ou seja, fugindo à finalidade daquilo que uma lei deve ter em si mesmo ao ser aprovada. Em síntese, a inconstitucionalidade é evidente, Juliana, e havendo uma inconstitucionalidade evidente, ou, como diria, nesta fase, Alexandre de Moraes, uma fumaça de inconstitucionalidade, eu vou dizer que ele foi prudente em suspender. Não sei o que o Supremo decidirá, mas se seguir aquilo que a doutrina, a jurisprudência e o próprio Supremo Tribunal Federal têm declarado, eles têm que julgar como inconstitucional esta lei. Poit, bem-vindo, boa noite. Cardoso traz aqui vários aspectos que estão sendo questionados, além da aplicação da lei, essa questão de como se deu essa derrubada de veto no Congresso Nacional. E aí eu te pergunto, a suspensão de Moraes aos pedidos de dosimetria é cautela ou excesso? Boa noite, Ju. Boa noite, doutor José Eduardo. Todos estão acompanhando o grande debate. Ju, indo direto ao ponto, na minha opinião, é excesso. E explico por quê. Eu não questiono aqui a gravidade dos crimes, ou eu não questiono aqui o que aconteceu no 8 de janeiro, foi algo muito sério. Eu não questiono aqui que muitos, né, se não todos ali que já foram condenados, tenham que sofrer algum tipo de punição. Eu questiono a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ela, sim, foi um excesso, na minha opinião, uma vez que foi monocrática. Cautela seria ter levado para o colegiado. Cautela seria chamar rapidamente o colegiado para decidir entre todos os ministros. Uma decisão tão séria assim requeriria, na minha opinião, maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal. Quando o doutor Zé Eduardo fala bem sobre a controvérsia de interpretação ou jurídica, né? E ele fala com muita propriedade, deputado que já foi, conhecedor aí da política, né? A lei iniciou ali na Câmara dos Deputados, ela vai para o Senado revisar, né? Zé, a casa é revisora nesse caso. Se mudar alguma coisa, volta para a Câmara, só ver se topa ou não o que o Senado mudou. Existe uma controvérsia nessa emenda de redação proposta pelo senador Sérgio Moro, referendada pelo senador Esperidião Amin, que defendem que foi uma emenda de redação para tornar mais claro o trecho. Outros defendem que não é só para tornar mais fácil entendimento, e sim muda o sentido da lei. Então, existe uma controvérsia jurídica, o doutor Zé Eduardo tem razão. Agora, essa controvérsia tem defesa para os dois lados. O meu ponto aqui, Ju, é a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Essa, sim, é excesso, uma vez que está ali Paulinho da Força, deputado que eu discordo 100% em tudo. É um deputado que tive alguns embates, mas trabalhou 6 meses no texto, buscou o consenso não, mas buscou a maioria necessária para aprovar esse texto, aprovou na Câmara dos Deputados. Câmara essa com 513 deputados que representam todos os 200 e tantos milhões de brasileiros. Foi para o Senado, os senadores discutiram, revisaram, para alguns foi só uma emenda de redação e foi aprovado. Foi aprovado pelo povo, Ju. Embora o presidente tenha vetado, o Congresso derrubou o veto. O presidente se retirou da função de promulgar e de sancionar a lei e deixou para a segunda opinião. Isso dificilmente, não é que acontece toda hora. Ele falou, eu não vou ser o cara que aprovou a dosimetria. Deixou para o presidente do Senado fazer isso. Ou seja, passou por todas as instâncias. Aí Alexandre de Moraes, numa canetada monocrática, disse, não está valendo. Eu quero ver isso antes, quero julgar antes as ações diretas de inconstitucionalidade. Isso é excesso, Ju. Cautela teria sido, se ele levasse para o plenário e ouvisse todos os ministros supremos minimamente. Cardoso concorda? Nesse caso, a decisão monocrática é um excesso. Vou lembrar que no Congresso Nacional, inclusive, uma ala ali do Congresso de oposição tem pedido que os presidentes da Câmara e do Senado dê andamento para aquela proposta que limita as decisões monocráticas. Nesse caso, houve excesso, Cardoso?
Pelas próprias premissas que o Poit colocou, não houve excesso. O próprio Poit reconhece que há uma controvérsia. Eu não vejo controvérsia nenhuma, a não ser a palavra de Sérgio Moro, que, digamos, nem sempre ele acerta muito quando fala de direito. Mas, vamos lá. Que não foi emenda de redação, não foi. Mas vamos partir da hipótese que tem gente que, de forma sustentável, diz que foi emenda de redação que não alterou o conteúdo. Ok, claro, tem controvérsia. Ora, Alexandre de Moraes tem diante de si pedidos para que se aplique imediatamente a lei. Se ele não sustar imediatamente e aguardar uma orientação do plenário, ele vai estar descumprindo esses pedidos que são colocados. Então, diante dessa situação de insegurança jurídica, e note-se, Alexandre de Moraes usa a expressão segurança jurídica, ele agiu corretamente. Mas pode dizer, diz lá o povo, não, mas peraí, mas o povo manifestou esta posição. Mas veja, o povo também criou a Constituição. E o povo criou o sistema que foi reproduzido dos Estados Unidos da América e que quem guarda a constitucionalidade de uma lei é o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o povo fez a Constituição e o povo decidiu a lei. Só que a Constituição, pela própria opinião do povo, está acima da lei. E quem deve guardar a constitucionalidade de uma lei, segundo o próprio povo, é o Supremo Tribunal Federal. Então não dá para dizer que agora o povo falou e no passado não falou. Não, o povo é quem fez a Constituição. É a soberania popular expressa no texto constitucional. Ah, mas isso é um problema do Brasil. Não, esse modelo foi importado da Constituição dos Estados Unidos da América de 1787 e depois seguido por todas as cortes constitucionais europeias depois da Segunda Guerra Mundial. Não foi o Brasil que inventou isso. Quem é o guardião da Constituição? É o Supremo Tribunal Federal. Quem disse isso? O povo, na Constituição. O mesmo povo que aprovou a lei, através de seus representantes, foi o mesmo povo que aprovou a Constituição como norma superior às leis. E, evidentemente, então, cabe ao Supremo Tribunal Federal, segundo o próprio povo, controlar a validade constitucional das leis. Então, esse argumento democrático, com todo respeito ao povo, não procede, porque a Constituição também foi feita democraticamente, a Constituição de 5 de outubro de 88. E, democraticamente, o povo decidiu que o Supremo deve controlar a validade da Constituição. Ah, eu não estou gostando disso? Então muda o Estado de Direito, muda tudo, etc. e tal. Mas, enquanto a Constituição de 88 valer, evidentemente, é prudente que o Supremo Tribunal Federal, diante de uma controvérsia jurídica, decida como o fez o ministro Alexandre de Moraes. Pois, para finalizar, tempo com você. Olha, Zé, eu entendo, né, a gente responsabilizar o povo, né, apesar de eu discordar nesse ponto, porque foi o povo representado pela Câmara, pelos senadores que fez a Constituição, foi o povo que deu poder para essa turma aí. Agora, na minha opinião, então o povo que tire essa turma. Só que essa turma que está aí, Zé, representado pelos ministros ou por alguns dos ministros, na minha opinião, excedem nas suas atribuições. O povo agora fica com medo, porque dependendo do que fala, cadeia, sem direito à defesa ou sem direito a todos os recursos que você mesmo defende para a direita e para a esquerda. Sabe? É rito sumário. É um ministro que é a vítima, é o acusador, é o investigador, é um processo do fim do mundo que não acaba. Que o Gilmar pede para incluir até o Zema no mesmo processo que está rodando desde lá de trás, ele disse que está atacando. Então, assim, as atribuições que o povo deu, Zé, eu, como um representando o povo, não acho que foram essas. E não são essas que estão escritas na Constituição, na tripartição do poder. Usurpar do seu poder, tomar decisões monocráticas em temas que, pela interpretação de alguns, não deveriam ser monocráticas. Então, partindo do seu ponto, né, se for o povo que colocou, o povo que tire, o povo que tenha consciência, que tenha coragem de ir para as ruas, se manifestar e votar em senadores, senadoras, deputados que tenham a coragem de não ter o rabo preso de enfrentar esse judiciário, se assim acreditarem que esse judiciário não está jogando dentro das suas quatro linhas e está ultrapassando elas. Uma vez que tem decisões monocráticas, uma vez que um mesmo juiz pode ter conflito de papéis quando é vítima de um mesmo processo, uma vez que os familiares dos juízes, dos ministros, participam de processos ou de escritórios que estão ligados a empresas ou investigados ou julgados no STF, e outros tantos conflitos que a gente debate aqui, vira e mexe debate. Então, assim, Zé,
que tenha liberdade garantida, liberdade de expressão para o povo protestar e resolver, inclusive, tirar os ministros que lá estão.